Hipnoterapia e dificuldade em receber afeto. Eu atendi uma pessoa que se queixava muito do marido. Do marido não ser uma pessoa gentil, não ser carinhoso. Ela dizia que ele era muito grosso, muito estúpido com ela. E ela disse isso depois de finalizarmos, né, um processo terapêutico para tratarmos outras questões que ela estava trazendo, né, para o processo. E quando ela dizia isso com muita carga, né, de negatividade, com muito incômodo. E ela tinha uma irritabilidade naquele momento muito grande desse marido, dos comportamentos desse marido. Então, muitas coisas que ele fazia, né, por não dizer tudo, a irritava. E aí ela dizia que queria que ele fosse mais carinhoso, que ele fosse mais sensível com ela. E nesse dia, eu escutei atentamente o que ela dizia e disse para ela que nós poderíamos trabalhar essa questão na próxima sessão. Quando nós saímos, porque eu finalizei o atendimento e estava indo embora, nós descemos juntos no elevador. E quando o elevador para e eu seguro a porta para que ela passasse, ela fica parada, esperando eu passar. E aí eu faço sinal para ela passar. E aí ela, né, fala para eu passar. E aí de repente ela dá um estalo e ela fala: "Ah, até isso." Aí eu: "Isso o quê?" Até isso, quando ele faz isso, ela menciona o nome do marido, me irrita. Nossa, quando ele faz isso, me irrita. E eu digo pra ele: "Varre e passa logo. Nossa, que chatice, que palhaçada." A mesma pessoa que na sessão estava falando, né, que o marido não era gentil, que o marido não era carinhoso, que o marido não era sensível e que ela gostaria que ele, né, tivesse tal comportamento com ela. E na hora que eu vi aquilo, eu disse para ela: muito interessante isso aqui. Nós vamos levar isso para a sessão. E aí, ok, iniciamos, né, na semana seguinte a sessão, e aí eu começo a fazer algumas perguntas para ela, para aprofundarmos e eu ter uma observação melhor. E tinha uma contradição tão grande, uma incoerência entre aquilo que ela dizia querer, né, receber do marido, os incômodos que ela sentia, né, daquilo que ele fazia, e essa pessoa que ali naquele momento eu começava a observar de uma forma diferente, que queria se mostrar de uma forma dura emocionalmente, né, que não gostava de muita melação, como ela, né, expressou, e que tentava ali, né, defender essa postura a todo custo. Só que quanto mais perguntas eu ia fazendo para ela, para aprofundarmos, ela começou a compreender que por detrás daquilo ali e dessa contradição que ela manifestava, né, com a cobrança do marido ser de um jeito e ela querer que ele agisse de um modo diferente, poderia ter alguma explicação mais profunda. E então ela se abre, ela começa a chorar e ela expressa verdadeiramente aquilo que ela estava sentindo. Que ela, na verdade, ela se sentia como se ela tivesse que defender dois lados. Aquele que ela queria, que era o lado afetuoso, carinhoso, leve, e o outro lado, que era o lado que não podia se entregar a isso, que tinha que ser mais fria, né, mais seca, e que achava tudo isso, né, uma palhaçada. Então, nós iniciamos a hipnoterapia. E ela acessou alguns registros. E esses registros eram as raízes para aquela queixa, para o problema que ela trouxe, né, para a sessão. Essa história, esse acesso dela me impactou muito pela história, pelo relato, né, do acesso que vocês vão escutar, mas também por perceber o quão poderosa é a nossa mente, por compreender, né, isso e como que aquilo que nós vivenciamos na nossa infância tem o poder de moldar, né, a nossa personalidade, as características da nossa personalidade, de conduzir a nossa vida, a nossa fase adulta de uma forma tão intensa e que muitas vezes fica no inconsciente. O primeiro registro aos 4 anos de idade, ela se vê sendo apertada pelo irmão que tinha 1 ano a mais que ela. E então ele apertava os braços, apertava as bochechas dela, porque ela era mais gordinha e ele gostava de fazer isso, de apertar, de ficar apertando ela, como se fosse uma mania. E ela chorava quando ele fazia isso, ela não gostava. Ele, em um momento,
em questão, leva ela para um dos quartos da casa e começa a fazer isso. Por quê? A mãe, quando via a situação, ela chorando, ela se irritava, chamava atenção, e então ele não podia fazer isso na frente da mãe. E aí nesse dia ela chorou muito, né? Ele apertando as bochechas, apertando os bracinhos dela. E o outro registro, ela se vê sentada na mesa de jantar e a mãe apertando, jogando a mesa de jantar, uma mesa de madeira, contra ela, contra a parede. Uma maneira de castigá-la, uma surra que ela estava recebendo, e sem assim, não tem nem algo que justificasse, né, tamanha crueldade ali naquele momento. E além disso, ela grita para o irmão, que mais ou menos tinha 8 anos, ela 7, que segurasse ela, porque se ele não a segurasse, ele também iria apanhar. E aí ela começa a correr, o irmão segura, chorando, porque o irmão não queria, né, segurá-la para ela apanhar, e a mãe começa a dar a surra de mangueira nela. Então todas essas informações, esses registros emocionais estavam ali, contidos no corpo dela, na mente subconsciente, mas no corpo físico dela, né? Estava registrado. O corpo, naquele momento ali, né, ele se contorcia enquanto ela fazia os acessos, ela chorava muito, e então ela pôde compreender o porquê dela sentir tanto desconforto quando ela recebia atos de gentileza, amorosos, e o que ela vivenciou na infância acabou criando um bloqueio, onde ela queria, né, receber, mas ela não conseguia se abrir. E ao mesmo tempo, ela não conseguia reconhecer quando ela estava recebendo o afeto. Assim que nós concluímos o processo hipnoterapêutico, ela começa a ter clareza e diz que no início da relação ele era uma pessoa amorosa, ele era gentil com ela, ele era carinhoso, romântico, só que ela era essa pessoa da linguagem mais violenta, da impaciência, então não achava muita graça, né, nessas atitudes que ele tinha. E com o passar do tempo, ele foi deixando de fazer algumas coisas e a maneira dele se comunicar com ela era através da linguagem violenta. Então, se descortinou ali naquele momento muitas coisas que ela não conseguia compreender, porque estava registrado no subconsciente. Com o consciente, ela agia acreditando que ela não gostava de muita melação. E ao mesmo tempo ela se queixava por não receber, né, essa melação do marido. É importante também dizer que o marido, ele tem a carga de responsabilidade, né, dele, porque ele também foi se transformando, não só pela forma como ela agia com ele, mas ao longo aí da vida, e se tornando uma pessoa muito negativa. Então, ele estava, né, emocionalmente, energeticamente, muito pesado. E ela já estava remando no sentido oposto, porque ela estava querendo sentir algo diferente. Era como se fosse um chamado, né? E ela começa a buscar terapias e outras coisas para ela sair daquela energia que ela sentia que já não estava fazendo tão bem assim. E aí começa, né, essa jornada dentro do processo hipnoterapêutico. Bom, é isso. Agradeço por vocês terem assistido até aqui.